TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Você que agora está nos ouvindo pela Rádio Manaim, você que está nos assistindo pela TV Web Manaim, você pode assistir no aplicativo, no seu celular, aplicativo da rádio. Você que está nos assistindo pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar também o seu comentário. E você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E nós estamos aqui no terceiro bloco, na terceira edição do programa Conversas Bíblicas sobre o tema A Trindade nas Escrituras. Estamos para concluir hoje esse tema, que é um tema, como todos os outros, muito interessante para nós. E para tratar desse tema, mais uma vez, estamos aqui presentes, contando com a presença do nosso pastor convidado, pastor Alexandre Brasil. Alexandre, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias, mais uma vez aqui junto com todos que estão conosco aí participando desse programa e finalizando isso aí. Amém. Vamos lá. Como falamos, o tema é a Trindade nas Escrituras e como texto base para esta edição do programa, nós vamos ler um texto que é bastante conhecido dos irmãos da Igreja Cristã Maranata, 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Alexandre, a gente já vê a Trindade logo de cara nesse texto, né? Eleito segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, né? Como diz o texto, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, do Filho. Então a gente já tem a Trindade. Pronta aí. Só para reforçar aquilo que desde a primeira edição a gente vem falando da presença da Trindade em toda a Bíblia. Agora a gente está falando de Trindade e o projeto de salvação. Como é que a gente então vê a Trindade dentro do projeto de salvação? É o mais importante. Nós falamos muita coisa aqui, mas o importante mesmo é o seguinte: sem a Trindade, a salvação ela é impossível. É impossível. Então, nós vamos ver por quê aqui. Porque você vê que o texto bíblico, ele fala a Trindade. Então, nós vemos o seguinte: o Pai, né, que nós aprendemos. Tem até aqui, só para mostrar, isso aqui é um marcador de Bíblia, né, de livro, né? Já tem aqui, para quem saber aqui, tem até o diagrama aqui. A gente tem, inclusive, dá licença aqui, nas nossas Bíblias, né? No final da Bíblia, a gente tem, deixa eu ver, aqui, isso, o esquema da Trindade está aqui, né? Que a gente sempre tem aqui, pronto. Deu para que a gente tem esse gráfico, que a gente também pode mostrar ao longo dessa nossa conversa em tela cheia, na nossa tela aqui. Mas pode falar. Mas vamos lá. Então, quando fala salvação, o texto já fala sobre a Trindade. E nós vemos, eu gosto de pegar aquele texto, quando nós falamos da bênção apostólica, né? Mas antes da gente jogar bem no texto, a bênção apostólica. Primeiro nós vemos a bênção sacerdotal, que é aquela bênção que está lá, que nós vemos lá no Velho Testamento, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, a bênção, nós vemos desde aquele tempo a revelação do Senhor, a bênção completa que Israel recebia. Então, mostrar o seguinte: então, quando nós vemos que o Senhor abençoando Deus Pai, né, o resplandecer, aquilo que vai trazer a luz, a revelação e mostrar, e que vai o quê? Dar a paz, que Jesus ele é identificado como o príncipe da paz. Ou seja, então o que Israel tinha guiando Israel? Qual que era a bênção que o sacerdote transmitia para Israel? É a bênção da Trindade. Então Israel, quando a bênção que eles recebiam, então ali havia, assim, Israel não tinha um conhecimento disso, esse alcance, mas eles estavam sendo beneficiados por isso, porque ali estava a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, estava ali a presença do Filho. Então naquele acampamento, na tenda da congregação, no templo ali onde era o cultuado ao Senhor, essa bênção da Trindade estava ali sobre eles. Então o que salvava Israel, o recurso de Israel, o refúgio deles estava ali na Trindade. Então, quando nós vemos ali no texto
no texto básico que nós colocamos aí, que é o texto de salvação. Então nós vemos o seguinte, a eleição é o Pai. Então nós vemos o seguinte, então o homem ele foi eleito pelo Pai para a salvação. O homem não foi eleito para a perdição. O homem não foi eleito para a morte. O homem foi eleito para a vida. E é maravilhoso aquele texto, né, quando Jesus fala no fim dos tempos, né, ele diz, vinde benditos do meu Pai. Então você vê, o Pai, ele já faz referência ao Pai. Possuir por herança. Herança é aquilo que foi deixado pelo Filho. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus fazer tudo, é o caos. Então, o lugar para o homem eleito já estava ali, da eleição do homem. Então, ele, vinde bendito do meu Pai, possuir. Então, o Pai, ele elegeu o homem, elegeu a nós. Então, o homem não foi eleito para a perdição. Tanto é quando Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Então, o inferno não foi feito para o homem. Por isso que nem o homem para o inferno. Nem o homem para o inferno. Quer dizer, então o que acontece? Então é questão de habitat natural, né? Qual que é o habitat natural do peixe? Não é na água? Ele se sente bem fora dela? De jeito nenhum, né? Então eu acredito que o homem não vai se sentir bem no inferno, que o inferno não foi feito para ele. Mas ele vai se sentir perfeitamente bem no céu, porque o céu foi feito para ele. Ele foi feito para morar lá. O homem, o céu foi feito para que o homem habitasse. Aliás, quando Deus criou o homem, fez para o homem o que nós chamamos de paraíso. Né? Quer dizer, é um lugar maravilhoso. O homem foi feito para isso. Exatamente. Então, olha só a bondade do Pai. Por isso eu falo, o Pai é bom, né? O Pai fez isso por nós. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, nós somos eleitos por Ele. Então, nessa eleição, eu precisava do quê? Para que o homem fosse ali, tomasse essa consciência. Aí, no dia que ele é consciência, ele recebe um chamado, vinde e vos farei pescadores de homem. E cada um de nós, né, cada um dos que participam conosco desse programa aí, certamente aí tiveram um chamado um dia, aquele chamado maravilhoso, né? Eu lembro do meu, honesto, eu lembro, se deixar eu conto até como é que foi o meu, mas eu lembro do meu chamado. E foi irresistível. Quando Jesus ele passa lá na alfândega, que está Mateus trabalhando lá, preocupado, conta daqui, papel dali, tributo, como é que está aquela coisa, e onde é que está o recibo disso, aquele negócio apertado, Jesus só falou, ó, segue. Acabou. Como é que você explica isso? Não teve discurso, não teve apelação, não teve nada. É irresistível o chamado. Né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração, porque é o chamado. Então, o chamado. Então, nós recebemos o chamado. Então, como que você vai ter consciência dessa eleição se você não for chamado por ela? Você é chamado, você, opa, me chamou. Aí a primeira foi a parte do pai, né? Quando o filho vem a parte do filho, aí o homem, ele pode ali, até então o homem não participou em nada, agora vem a participação do homem. Estou chamando. Não, mas uma vez quando a gente fala sobre aquelas parábolas do convite, né? E o pai de família fez uma bodas, convidou a muitos, eles não quiseram ir. Não quiseram ir, mas a bodas do rei, a bodas do filho do rei, ninguém quis ir, alguns não quiseram ir. Você já foi convidado uma vez para uma festa da realeza? Eu nunca fui. Nem eu. Entendeu? Nunca fui, mas deve ser um negócio convidado para a festa da realeza. E outra coisa, convidaram de novo e não quiseram. Aí na terceira vez que pegou nós aqui da última categoria ali, os mangos aleijados e foram para lá. Mas na verdade é o seguinte, então o filho chama. Você tem o direito de rejeitar? Tem. Não quis, eu não quero ir, mas você não quer. Puxa vida, mas Deus fez um céu para você, rapaz. Você não vai? Não, eu não vou não. Paciência, então rejeita. Mas nós, graças a Deus, aceitamos o chamado. Acabou aí? Não acabou não, porque agora vem a terceira pessoa da Trindade, que sem ela, nós não chegamos no fim de casa. Porque é o seguinte, aí nós sempre, eleitos com a presciência de Deus Pai, não é isso do texto? Isso. Em santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí o Espírito Santo é o seguinte, olha, você entendeu que você foi eleito? Sim, entendi. Você aceitou o chamado? Então deixa eu pegar na sua mão aqui, vou te levar até a casa do Pai, porque sem a minha presença, você não chega não. Você vai errar o caminho. Vai errar o caminho, não tem como. Aí o Espírito Santo toma o homem e leva o homem. Está nos levando e conduzindo. Assim, ó, já chegou? Aquela história, você pergunta, criança quando vai viajando, já chegou? Vai demorar ainda? A gente fica nessa pergunta, Senhor, quando será? Senhor, quando é que vai? O Espírito Santo, calma, tá quase chegando. É breve. E menino tem desse negócio, como nós somos crianças mesmo nas mãos de Deus, então nós vamos sendo conduzidos dessa forma, né? Então nós dizemos assim,
eu pergunto, como que você pode negar a Trindade? Você pode negar, mas você não vai ser salvo, porque como é que se tira um desses? Vou falar salvação sem o pai. Eleito, opa, se eu não fui eleito, como é que eu vou ser chamado? Então não tem como. Eu fui eleito, mas eu vou tampar os ouvidos, eu não vou ouvir o chamado. Ou vou rejeitar. Ou então eu vou rejeitar. Ou então eu vou dispensar o Espírito Santo, que eu acho que eu posso me conduzir sozinho. Eu mesmo conduzir a minha vida, não vou chegar em lugar nenhum. Então não tem jeito, não tem como. Salvação, o projeto de salvação está na Trindade. Sem a Trindade não há salvação. Não há projeto, o homem não chega, não vai. Esse projeto quem fez foi Deus. Deus fez tudo, preparou para o homem. Aí nós vemos até na bênção apostólica, no pastor impetra a bênção, né? O Senhor te abençoe, te guarde, quando fala assim, que a graça do Senhor Jesus, né? Fala do Filho, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas consolações do Espírito Santo, fiquem convosco agora até a volta de Jesus, para todo sempre. Ou seja, é o tempo todo, é a Trindade manifestada, a Trindade no nosso meio, é Deus conosco, aí nós vemos aqui até a expressão, né? Seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Aí você vê naquilo que é o Jesus, né? Jesus, aí você pergunta da Trindade, mas os três são Deus? Todos três são Deus, porque é um só. Porque o que Jesus chama? Seu nome será Emanuel. Emanuel é o quê? Deus conosco. Então Jesus como homem, Jesus é como homem, mas ele é Deus. Falamos isso com toda segurança, Jesus é Deus, porque na Bíblia diz, ele é Deus conosco. Emanuel é o quê? Deus conosco. Então o Espírito Santo, e nós vemos também o seguinte, mas o Espírito Santo é Deus também? Sim, você lembra quando naquele episódio lá quando na igreja, quando foi Ananias, né? Ananias você vê o nome mais comum na Bíblia, você vê gente acertada e desacertada como Ananias. Mas Ananias, quando ele disse, porque mentiste ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ou seja, quando ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Então, a qualificação do Espírito Santo é qualificado como Deus. Então, isso é importante, até nós nem abordamos isso, mas é importante abordar agora aqui, né, nesse último momento aqui, justamente isso, porque Jesus é Deus, Onde fala que Jesus é Deus? Deus conosco. Onde é que fala que o Espírito Santo é Deus? Está ali. Não mentisse aos homens, mas você mentisse a Deus. Então, o Espírito Santo ali, qualificado ali como Deus. Então, nosso Deus eterno, Deus triuno, Deus santo. Então, Deus ele é 3 vezes santo, porque ele fala o que é daquilo que é eterno, daquilo da Trindade, daquilo que está no nosso meio. Então, salvação está ali, a figura da Trindade. E nós vemos até aquele texto, né, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, como é que você vai caminhar na presença dele sem essa bênção? E outra coisa também na Trindade da salvação. A letra faz o quê? Mata. E o Espírito? Vivifica. Então você pensa assim, mas como é que eu vou viver sem o Espírito Santo? Você vai viver a morte, porque não tem jeito, porque o Espírito Santo aqui, ele traz vida. Então a letra, então você viver religião, você viver Bíblia sem a palavra viva, sem Jesus revelado, sem o Espírito Santo abundante, que é morte. Você vai ver, você pode ler o Velho Testamento, está dizendo aqui, está dizendo que o homem que fizer isso aqui, não fizer, ele morre. Isso aqui, a alma que pecar, essa morrerá. E agora, meu amigo, se você não tiver vida aqui, você só vai ver morte. Mas é o Espírito Santo que traz a vida contida nela para nós. Então, o Espírito Santo é o quê? É a bênção do céu. Então, e o Pai que nos chamou para esse caminhar maravilhoso, é que nós somos gratos a Ele. Como o Pai é bom, nós não podemos deixar de repetir, como o Pai é bom. Bom é o Senhor para aqueles que o buscam, né? E esperam em silêncio a salvação. Alexandre, certa vez eu encontrei uma pessoa conhecida e um jovem. Isso tem muitos anos também, eu era jovem também. Quer dizer, era mais jovem. Um pouquinho. Continuamos. 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 Mas era uma pessoa que cresceu numa igreja evangélica, numa determinada denominação, e nos encontramos. E ele estava claramente preocupado, embora um jovem ainda, e nós começamos a conversar e ele já entrou com o seguinte assunto. Ele disse assim, olha, estou preocupado, porque eu li na Bíblia que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E agora eu estou em dúvida se eu tenho salvação ou se eu não tenho salvação.
tivemos uma conversa ali, mas a partir disso que nós abordamos aqui, da experiência com a Trindade, daquilo que são evidências, sinais da salvação. Que palavra que você pode trazer para alguém que porventura esteja nos assistindo e que esteja com a mesma dúvida dessa pessoa que me abordou há muitos anos? Primeiro que a Bíblia diz não ser incrédulo, mas crente. E quando fala nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, porque eles ainda não disseram Jesus é o Senhor pelo Espírito. Mas quando a pessoa se deixa dominar pelo Espírito Santo, ele vai espontaneamente, vai dizer que o próprio Espírito Santo vai testificar. Porque no texto que nós lemos, é o seguinte, que eles testificam. O Pai, né, a palavra e o Espírito, eles testificam. Então o Espírito Santo testifica em nós. Ele testifica que nós somos, somos filhos de Deus. Então o homem, ele tem que ter essa confiança. Ele não pode duvidar, ele não pode ser incrédulo, mas ele tem que ser crente. Ou seja, ele tem que crer realmente. Por isso a Bíblia diz o seguinte, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Você está em dúvida? Vai aos pés do Senhor. Você está em dúvida? Vai ver você que está aí nos ouvindo, acompanhando, ainda tem essa dúvida no coração. Vai aos pés do Senhor, seja honesto e sincero com o Senhor. Senhor, eu quero que essa dúvida saia de mim. Ele vai tirar. Vai e, Deus é um Deus justo, Ele é amoroso e Ele quer todo bem ao homem. Desde o princípio, desde a criação, Ele só quer o bem ao homem. Nós podemos dizer, então, que no processo de salvação, ou seja, esse projeto sobre o qual você falou aqui, ele deixa claro uma coisa. A salvação, ela não é uma experiência, como é que eu posso dizer, estática. Ela é uma experiência dinâmica. Ela continua acontecendo, porque é viver em santificação do Espírito Santo. Quer dizer, é contínuo. Todos os dias, a experiência da salvação. Até o fim dos dias, até o fim dos dias. Né? Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar assim, né? Vivendo essa experiência. Então, a gente pode então dizer que, na medida em que o homem ele tem experiências com a Trindade na sua vida, ele tem os sinais, ele vive em santificação do Espírito Santo e tem os sinais como consequência disso, ele pode ter a certeza da salvação? Pode ter certeza de salvação, enquanto ele estiver nesse caminho. Porque o caminho, como dizer, é caminho, ele é dinâmico, ele não para, é até chegar. Chegou, terminou a jornada, acabou, agora você diz, há um descanso. Há um descanso. O nosso descanso não é aqui, levantar aí, porque não é aqui o vosso descanso. Quem quer descansar aqui, ele para no caminho. E o caminho a gente não pode parar. Por isso a gente vê, a salvação é dinâmica. Começou a caminhar, você vai até terminar o seu tempo. É a sua jornada. Parou para descansar, então você buscou descanso que não está aqui. Levantar aí, não é que o vosso descanso, por causa da corrupção. E a corrupção não vai herdar a incorrupção, porque é corruptível, não herda a incorruptibilidade. Então o homem ele tem que lembrar disso, que quando você fala de dinamismo da salvação, você tem vários fundamentos bíblicos para isso. Então, o desse é justamente esse. O homem parou na caminhada, cessou ali, ele abandonou o projeto. Amém. Mas, como nós não somos do que recuam, né, para a perdição, mas dos que creem, né, para a conservação das almas. Importa então, caminhar hoje, amanhã, depois da manhã. Trindade. 3 dias. Não vou parar, não. Amém, Alexandre. Foi um grande prazer tê-lo conosco aqui abordando esse assunto. Uma alegria. Já fica o convite para que em outras oportunidades você esteja de volta aqui para a gente tratar de outros assuntos da Palavra de Deus. Será uma grande alegria. Amém. Estamos assim chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas e já deixando o convite para você na próxima semana com um novo tema, um novo assunto que vamos abordar aqui no programa Conversas Bíblicas. Você já é o nosso convidado para estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.